Os Peões de Marte, de Garrice Burroughs. Tia acabara de me vencer no xadrez, como sempre, e, também como sempre, eu buscava algum consolo duvidoso provocando com aquela velha teoria defendida por certos cientistas, segundo a qual os grandes enxadristas são sempre crianças com menos de 12 anos, adultos acima dos 72 ou indivíduos mentalmente deficientes. Uma teoria que, curiosamente, costumo ignorar nas raras vezes em que sou eu o vencedor. Tia fora dormir e eu deveria ter feito o mesmo, pois aqui estamos sempre de pé antes do nascer do sol. Ainda assim, fiquei ali, diante do tabuleiro, soprando distraidamente a fumaça do meu cachimbo sobre a cabeça humilhada do rei devotado. Enquanto me entretinha nesse passatempo tão produtivo, ouvi a porta leste da sala de estar se abrir e alguém entrar. Pensei que fosse Xia voltando para discutir algum detalhe do trabalho do dia seguinte, mas, ao erguer os olhos para a soleira que ligava os dois cômodos, vi, emoldurada pela penumbra, a figura de um gigante bronzeado. Seu corpo, quase nu, era coberto apenas por um arnês adornado de joias, do qual pendiam, de um lado, uma espada curta e ornamentada e, do outro, uma pistola de formato estranho. Os cabelos negros, os olhos cinzaço, firmes, corajosos e sorridentes, as feições nobres. Reconheci-o de imediato. Levantei-me num salto e avancei com a mão estendida. John Carter, exclamei. Você. Ninguém menos, meu filho, respondeu ele, apertando minha mão com uma e pousando a outra sobre meu ombro. Mas o que está fazendo aqui? Perguntei. Já faz muitos anos desde sua última visita à Terra, e nunca antes você apareceu vestido com os trajes de Marte. Céus, é bom vê-lo. E parece não ter envelhecido um único dia desde que me fazia cavalgar em seu joelho, quando eu era criança. Como explica isso, John Carter, senhor da Guerra de Marte? Ou prefere não tentar explicar? Por que tentar explicar o inexplicável? Ele respondeu. Como já lhe disse antes, sou um homem muito velho. Não sei quão velho sou. Não me recordo de infância alguma, apenas me lembro de sempre ter sido como me vê agora e como me viu pela primeira vez quando você tinha 5 anos. Você, sim, envelheceu, embora não tanto quanto a maioria dos homens teria envelhecido no mesmo número de anos, o que talvez se deva ao fato de que o mesmo sangue corre em nossas veias, mas eu, de forma alguma, envelheci. Conversei sobre isso com um renomado cientista marciano, um amigo meu, mas suas teorias ainda são apenas teorias. De qualquer modo, fico satisfeito com o fato eu nunca envelheço e amo a vida e o vigor da juventude. E agora, quanto à sua natural pergunta sobre o que me traz novamente à Terra e com estas vestes que, aos olhos terrestres, parecem tão estranhas. Devemos agradecer a Carcomac, o arqueiro de lutar. Foi ele quem me deu a ideia sobre a qual venho experimentando até finalmente alcançar o êxito. Como você sabe, há muito possuo o poder de cruzar o vazio em espírito, mas jamais antes havia conseguido conferir a objetos inanimados um poder semelhante. Agora, porém, você me vê pela primeira vez exatamente como meus companheiros marcianos me veem, vê o mesmo Bládio curto que já provou o sangue de muitos inimigos selvagens, o arnês com os emblemas de Hélio e as insígnias do meu posto, a pistola que me foi presenteada por Tars Tarkas, de Edak de Tark. Fora o prazer de vê-lo, que é a minha principal razão para estar aqui, e de me certificar de que posso transportar objetos inanimados de Marte para a Terra, e, portanto, seres vivos, se eu assim desejar, não tenho outro propósito. A Terra não é para mim. Todo o meu interesse está em Barson, minha esposa, meus filhos, meu trabalho, tudo está lá. Passarei uma noite tranquila com você e, então, voltarei ao mundo que amo ainda mais do que amo a própria vida. Enquanto falava, sentou-se na cadeira do outro lado da mesa de xadrez. Você falou em filhos, eu disse. Tem mais de um, além de Cartoriz? Uma filha, respondeu, apenas um pouco mais jovem que Cartoriz e, excetuando a mais bela criatura que já respirou o temear de Marte moribundo. Somente Dejá Toriz, sua mãe, poderia ser mais bela que Tara de Hélio. Por um instante, ele brincou distraidamente com as peças de xadrez. Em Marte temos um jogo parecido com o xadrez, disse, muito parecido. E há lá uma raça que o joga de modo sombrio, com homens de carne e osso e espadas nuas. Chamamos o jogo de Jetan. Joga-se num tabuleiro como o seu, exceto que possui 100 casas, e usamos 20 peças de cada lado. Nunca o vejo ser jogado sem pensar em Tara de Hélio e no que lhe aconteceu entre os jogadores de xadrez de Barsoom. Quer ouvir sua história? Disse que sim, e ele então a contou para mim. Agora tentarei recontá-la para você, o mais fielmente possível às palavras do Senhor da Guerra de Marte que minha memória permitir, mas em terceira pessoa. Se houver inconsistências ou erros, que a culpa recaia não sobre John Carter, mas sobre minha memória falha onde ela de fato pertence. É uma história estranha e inteiramente barsomiana.
Taradiel ergueu-se da pilha de sedas e peles macias sobre as quais estava reclinada, alongou o corpo esguio com languidez e atravessou o aposento até o centro, onde, acima de uma grande mesa, pendia do teto baixo um disco de bronze. Sua postura refletia saúde e perfeição física, a harmonia natural de uma coordenação impecável. Um véu de gaze de seda cruzava um ombro e se enrolava ao redor do corpo, seus cabelos negros estavam presos no alto da cabeça. Uma pequena vara de madeira tocou levemente o disco de bronze e logo o chamado foi atendido por uma escrava que entrou sorrindo, sendo recebida com igual gentileza pela senhora. Os convidados de meu pai já estão chegando? Perguntou a princesa. Sim, Taradielio, eles vêm, respondeu a escrava. E Cantus Can, senhor supremo da marinha, e o príncipe Sorandip-Tart, e Dior Cantus, filho de Cantus Can. Ela lançou um olhar maroto à sua senhora ao mencionar o nome de Dior Cantus. Ou havia outros, muitos outros já chegaram. O banho, então, Utia, disse a princesa. E por que, Utia, acrescentou, você olha assim e sorri ao mencionar o nome de Dior Cantus? A escrava riu alegremente. É tão evidente para todos que ele a adora, respondeu. Não é evidente para mim, replicou Taradielio. Ele é amigo de meu irmão, Cartoriz, e por isso está aqui com frequência, mas não para me ver. É sua amizade por Cartoriz que o traz tantas vezes ao palácio de meu pai. Mas Cartoriz está caçando no norte com Talu, Jedak de Okar, lembrou Yutia. Meu banho, Utia, exclamou Taradielio. Essa sua língua ainda vai lhe causar algum infortúnio. O banho está pronto, Taradielio, respondeu a jovem, os olhos ainda cintilando de diversão, pois sabia bem que no coração de sua senhora não havia cólera capaz de apagar o afeto que a princesa nutria por sua escrava. Antecedendo a filha do senhor da guerra, abriu a porta de um aposento contíguo onde se encontrava o banho, uma piscina reluzente de águas perfumadas num tanque de mármore. Pilares dourados sustentavam uma corrente de ouro que a contornava, descendo até a água de ambos os lados de uma escadaria de mármore. Uma cúpula de vidro deixava entrar a luz do sol, que inundava o interior, refletindo-se no branco polido das paredes de mármore e nas figuras de banhistas e peixes que, em desenho estilizado, estavam incrustadas em ouro numa larga faixa que circundava o recinto. Taradielio retirou o lenço que a envolvia e o entregou à escrava. Lentamente, desceu os degraus até a água, cuja temperatura testou com um pé simétrico, livre da deformidade de sapatos apertados e saltos altos. Um pé formoso, como Deus pretendia que os pés fossem, mas que raramente são. Achando a água a seu gosto, a jovem nadou preguiçosamente de um lado a outro da piscina. Com a fluidez sedosa de uma foca, ela nadava, ora à superfície, ora sob as águas, os músculos lisos movendo-se suavemente sob a pele clara, um canto sem palavras de saúde, felicidade e graça. Logo emergiu e entregou-se às mãos da escrava, que friccionou o corpo da senhora com uma substância semilíquida e perfumada, guardada em uma urna de ouro, até que a pele radiante ficasse coberta de uma espuma branca. Depois, um mergulho rápido na piscina, uma secagem com toalhas macias, e o banho estava terminado. Típico da vida da princesa era o requinte simples do seu banho, sem cortejo de escravos inúteis, sem pompa, sem ociosidade que desperdiçasse momentos preciosos. Meia hora depois, seu cabelo estava seco e arranjado no penteado estranho, mas gracioso, próprio de sua posição, suas vestes de couro, incrustadas de ouro e joias, haviam sido ajustadas à sua figura e ela estava pronta para reunir-se aos convidados do banquete do meio-dia no palácio do Senhor da Guerra. Ao deixar seus aposentos para dirigir-se aos jardins onde os convidados se reuniam, dois guerreiros, trazendo nos arreios o brasão da casa do príncipe de Éio, seguiram a poucos passos atrás dela, sobrios lembretes de que a lâmina do assassino jamais pode ser ignorada em Barsoom, onde ela, em certa medida, serve de contrapeso à longa duração natural da vida humana, estimada em não menos que 1000 anos. Ao se aproximarem da entrada do jardim, outra mulher, também escutada, veio de outro setor do vasto palácio. Quando se encontraram, Taradielio voltou-se para ela com um sorriso e uma saudação alegre, enquanto seus guardas se ajoelhavam, cabeças inclinadas, em adoração voluntária à amada de Hélio. Assim faziam sempre, movidos unicamente pelos próprios corações, os guerreiros de Hélio ao saudar de Jatoriz, cuja beleza imortal já os levara mais de uma vez a sangrentas guerras contra outras nações de Barsoom. Tão grande era o amor do povo de Hélio pela companheira de Dion Carter que beirava a adoração, como se ela fosse, de fato, a deusa que parecia ser. Mãe e filha trocaram um suave calor de saudação barsomiana e se beijaram. Em seguida, entraram juntas nos jardins onde os convidados se encontravam. Um imenso guerreiro sacou a espada curta e golpeou seu escudo metálico com o lado da lâmina, fazendo soar um toque estridente por sobre as vozes e risadas. A princesa vem.
Ele bradou. Dejatoriz. A princesa vem. Tara de Hélio. Assim sempre se anuncia a realeza. Os convidados se ergueram, as duas mulheres inclinaram levemente as cabeças, os guardas afastaram-se para ambos os lados da entrada, vários nobres avançaram para prestar suas homenagens. O riso e as conversas logo recomeçaram, e Dejatoriz e sua filha moveram-se entre os convidados com naturalidade e simplicidade, sem indício algum de diferença de posição entre aqueles presentes, ainda que houvesse ali mais de um Jedá e muitos guerreiros comuns cujo único título era o de feitos valentes ou nobre patriotismo. Assim é em Marte, onde os homens são julgados por seus próprios méritos, e não pelos de seus antepassados, ainda que o orgulho de linhagem seja grande. Tarediello deixou o olhar vagar lentamente entre a multidão até que, por fim, pousou sobre aquele que procurava. Seria a leve sombra de um franzir de sobrancelha sinal de desagrado ao que via, ou apenas o incômodo dos raios brilhantes do sol do meio-dia? Quem poderia dizer? Fora criado acreditando que um dia se casaria com Dior Cantus, filho do melhor amigo de seu pai. Esse era o mais caro desejo de Cantus Khan e do Senhor da Guerra, e Taradiello aceitara isso quase como fato consumado. Dior Cantus parecia ver a questão da mesma forma. Falavam do assunto de modo casual, como algo que naturalmente aconteceria em algum futuro indefinido, assim como sua promoção na marinha, onde servia agora como paduar, ou as cerimônias da corte de seu avô, Tardus Mors, Chedak de Hélio, ou mesmo a morte. Nunca haviam falado de amor, e isso intrigava Tara de Hélio, nas raras vezes em que pensava no assunto, pois sabia que as pessoas destinadas a se casar costumavam estar muito ocupadas com o tema do amor, e ela, como toda mulher, tinha curiosidade. Perguntava-se como seria amar. Gostava muito de Diorcantos e sabia que ele também gostava muito dela. Gostavam de estar juntos, apreciavam as mesmas coisas, as mesmas pessoas e os mesmos livros, e suas danças eram um deleite, não apenas para eles, mas também para quem os observava. Ela não conseguia imaginar-se casando com outro além de Diorcantos. Talvez fosse mesmo apenas o sol que a fizera contrair levemente as sobrancelhas quando notou Diorcantos sentado em animada conversa com Olvia Marquis, filha do Gidiastor. Era dever de Diorcantos apresentar imediatamente suas homenagens a Dejatoriz e Tara de Hélio, mas ele não o fez, e logo a filha do Senhor da Guerra franziu o senho de fato. Fitou longamente Olvia Marquis, e embora já a tivesse visto muitas vezes e a conhecesse bem, olhou-a naquele dia com novos olhos, olhos que pareciam notar, pela primeira vez, que a jovem Diastor era notavelmente bela, mesmo entre as muitas belas mulheres de Hélio. Tara de Hélio ficou perturbada. Tentou analisar seus sentimentos, mas achou difícil. Ouvia Marquis era sua amiga, gostava muito dela e não sentia raiva alguma. Estaria zangada com Dior Cantus? Não, decidiu por fim que não estava. Era apenas surpresa, surpresa por Dior Cantus poder se mostrar mais interessado em outra do que nela. Estava prestes a atravessar o jardim para juntar-se a eles quando ouviu a voz de seu pai logo atrás. Tara de Hélio. Chamou ele. Ela se voltou e o viu aproximar-se acompanhado de um guerreiro estranho, cujos arreios e metais ostentavam símbolos que eram desconhecidos. Mesmo entre os trajes magníficos dos homens de Hélio e dos visitantes de impérios distantes, os do estrangeiro se destacavam por seu esplendor bárbaro. O couro de seu arnês estava completamente coberto por ornamentos de platina cravejados de brilhantes diamantes, assim como as bainhas de suas espadas e o coldre ornamentado que guardava sua longa pistola marciana. Caminhando pelo jardim ensolarado ao lado do grande senhor da guerra, os raios cintilantes de suas incontáveis gemas o envolviam como uma auréola de luz, conferindo à sua nobre figura um ar quase divino. Taradiello, apresento-te Gaan Gidigatol, disse John Carter, conforme o simples costume de apresentação barsomiano. Caor. Gaan Gidigatol, respondeu Taradiello. Minha espada está aos seus pés, Taradiello, disse o jovem chefe. O senhor da guerra os deixou a sós, e os dois se sentaram em um banco de ercita sob a copa larga de uma árvore sorapus. Gatol distante, murmurou a jovem. Sempre a associei a mistério, romance e ao conhecimento meio esquecido dos antigos. É difícil imaginar Gatol existindo hoje, talvez porque eu nunca tenha visto um Gatoliano antes. E talvez também pela grande distância entre Hélio e Gatol, além da aparente insignificância da minha pequena cidade livre, que facilmente poderia se perder em um canto da poderosa Hélio, acrescentou Kaan. Mas o que nos falta em poder, compensamos com orgulho, continuou, rindo. Acreditamos que somos a cidade habitada mais antiga de Barson. Somos uma das poucas que preservaram sua liberdade e, apesar disso, nossas minas de diamantes são as mais ricas conhecidas e, ao contrário de praticamente todos os outros campos, parecem tão inesgotáveis quanto sempre foram. Conte-me sobre Gatol, pediu a jovem. Só de pensar já fico curiosa.
e não era provável que o belo rosto do jovem G diminuísse o encanto da longínqua Gatol. Tampouco parecia contrariado pela desculpa de monopolizar um pouco mais a companhia de sua bela convidada. Seus olhos pareciam presos às feições delicadas dela, desviando apenas para um seio arredondado meio oculto sob as joias, um ombro nu ou desenho perfeito de um braço adornado por pulseiras de magnificência bárbara. Você deve saber, pela história antiga, que Gatol foi construída sobre uma ilha em Troxeus, o mais poderoso dos 5 oceanos da velha Barsoom. Conforme o oceano recuou, Gatol desceu pelas encostas da montanha cujo cume fora a ilha original, até que hoje cobre o declive inteiro, do topo à base, enquanto as entranhas da grande colina são um labirinto de galerias de minas. Ao nosso redor existe um grande pântano salgado que nos protege contra invasões por terra, enquanto a topografia acidentada e muitas vezes vertical da montanha torna arriscada a aterrissagem de aeronaves hostis. Isso, e seus bravos guerreiros? Sugeriu a jovem. Dan sorriu. Não falamos disso, exceto com inimigos, disse ele, e mesmo assim, com línguas de aço, não de carne. Mas que prática pode ter nas artes da guerra um povo que a própria natureza protege contra ataques? Perguntou Tara de Hélio. Ela gostara da resposta anterior do G, mas uma suspeita vaga de possível delicadeza excessiva pairava em sua mente, provavelmente causada pelo esplendor das roupas e armas dele, que sugeriam mais ostentação do que utilidade. Nossas barreiras naturais, embora nos tenham salvado incontáveis vezes, não nos tornaram imunes a ataques, explicou ele. A riqueza imensa do tesouro de diamantes de Gatol ainda atrai alguns que se arriscam a uma derrota quase certa para tentar saquear nossa cidade nunca conquistada. Por isso, temos prática ocasional no uso das armas. Mas há mais em Gatol do que a cidade da montanha. Nosso território se estende do Equador até 10 carades ao norte e do 10º carad a oeste, de Ors até o 20º, cobrindo assim 1 milhão de aas quadrados. Grande parte deles excelentes pastagens onde correm nossos enormes rebanhos de toats e zitidars. Cercados como estamos por inimigos predatórios, nossos pastores precisam ser guerreiros ou não teríamos rebanhos, e pode acreditar que eles lutam bastante. Depois da nossa necessidade constante de trabalhadores para as minas. Os gatolianos se consideram uma raça de guerreiros e, por isso, preferem não trabalhar nas minas. A lei, porém, diz que cada homem deve dar 1 hora diária de trabalho ao governo. Esse é praticamente o único tributo que pagamos. Mas muitos preferem contratar um substituto para cumprir essa hora, e como nosso povo não se dispõe a trabalhar nas minas, precisamos de escravos, e você sabe que escravos não são capturados sem combate. Vendemos esses escravos no mercado público e o lucro vai metade para o governo e metade para os guerreiros que os capturaram. Os compradores recebem crédito pelo trabalho realizado por seus escravos. Ao fim de 1 ano, um bom escravo terá cumprido o imposto de trabalho de seu mestre por 6 anos e, se houver muitos escravos, ele é libertado e pode voltar para seu povo. Vocês lutam com platina e diamantes? Perguntou Tara, indicando o traje luxuoso dele com um sorriso divertido. Anhill. Somos um povo vaidoso, aditivo de bom humor e talvez valorizemos demais a aparência. Competimos uns com os outros no esplendor de nossos ornamentos quando estamos dedicados às tarefas mais leves da vida, mas quando entramos em campo, nosso couro é o mais simples que já vi em guerreiros de Barsoom. Também nos orgulhamos da nossa beleza física, especialmente da beleza de nossas mulheres. Posso ousar dizer, Tara de Hélio, que espero pelo dia em que você visitará Gatol, para que meu povo veja alguém realmente belo? As mulheres de Hélio aprendem a franzir a testa diante de bajuladores, respondeu a jovem, embora Gaan de Digatol percebesse que ela sorria ao dizer isso. Uma corneta soou, clara e doce, acima das risadas e conversas. A dança de Barsoom, exclamou o jovem guerreiro. Eu a reivindico, Tara de Hélio. A jovem lançou um olhar na direção do banco onde vira de Orcanthus pela última vez. Ele não estava mais lá. Inclinou a cabeça em assentimento à reivindicação do gatoliano. Escravos circulavam entre os convidados, distribuindo pequenos instrumentos musicais de uma única corda. Cada um trazia marcas que indicavam a altura e a duração do tom. Eram feitos de esquil, a corda de tripa e moldados para se ajustar ao antebraço esquerdo do dançarino, ao qual eram amarrados. Havia também um anel revestido de tripa, usado entre a primeira e a segunda juntas do dedo indicador da mão direita, que, ao ser passado sobre a corda, produzia a única nota exigida do dançarino. Os convidados já se levantavam, caminhando lentamente em direção à ampla extensão de relva escarlate no extremo sul dos jardins, onde a dança teria lugar, quando de Orcanthus surgiu apressado em direção à tara de Hélio. Eu reivindico, exclamou, ao aproximar-se. Mas ela o interrompeu com um gesto. Chegaste tarde demais, de Orcanthus, disse fingindo irritação.
Nenhum retardatário pode reclamar Tara de Hélio. Mas apressa-te, ou perderás também, ouvia Marquis, que nunca vi esperar muito para ser escolhida para esta ou qualquer outra dança. Já perdi, admitiu Diorcantus, contrariado. E queres dizer que vieste atrás de Tara de Hélio apenas depois de perder ouvia Marquis? Perguntou a jovem, mantendo o tom de fingido desagrado. Oh, Tara de Hélio, sabes bem que não, protestou o rapaz. Não seria natural eu supor que me esperarias. Fui eu quem te reivindicou para a dança de Barçum as últimas 12 vezes, pelo menos. Eu deveria sentar-me, brincando com os polegares, até que tivesses vontade de vir por mim? Retrucou ela. Ah, não, Diorcantus, Tara de Hélio não é para os tardios. Lançou-lhe um doce sorriso e seguiu adiante ao lado de Gaan, de longínquo Agatol, em direção aos dançarinos que se reuniam. A dança de Barçom guarda com as cerimônias formais de Marte a mesma relação que a grande marcha tem com as nossas, embora seja infinitamente mais complexa e bela. Antes que um jovem marciano, homem ou mulher, possa participar de um evento social importante onde haja dança, deve dominar ao menos três: a dança de Barçom, a dança nacional e a dança de sua cidade. Nessas três, os próprios dançarinos produzem a música, que jamais varia, tampouco os passos ou figuras mudam, tendo sido transmitidos desde tempos imemoriais. Todas as danças barsomianas são solenes e graciosas, mas a dança de Barsom é uma verdadeira epopeia de movimento e harmonia, sem gestos grotescos, sem vulgaridade, sem sugestão indecorosa. Disse que ela representa a expressão dos mais elevados ideais de um mundo que aspirava à graça, à beleza e à castidade nas mulheres, e à força, dignidade e lealdade nos homens. Naquele dia, Dion Carter, senhor da guerra de Marte, conduzia a dança com Dejatoris, sua companheira, e, se algum outro par dividia com eles a silenciosa admiração dos presentes, era um resplandecente Gidigatol e sua bela parceira. Nas figuras sempre imutáveis da dança, o homem encontrava-se ora com a mão da moça entre as suas, ora com o braço envolvendo o corpo esguio que o arnês de joias mal cobria. E a jovem, embora já houvesse dançado 1000 vezes, percebeu pela primeira vez o contato direto do braço de um homem sobre sua pele nua. Sentiu-se perturbada por notar aquilo e ergueu os olhos, com uma expressão quase de desagrado, como se o culpasse. Seus olhares se encontraram, e ela viu nos olhos de Gaan algo que jamais encontrara nos de Diorcantos. A música cessou, era o fim da dança. Ambos pararam, fitando-se. Gaan de Gatol falou primeiro. Tara de Hélio, eu te amo, disse ele. A moça se endireitou, altiva. O Gidigatolo esquece de si mesmo, exclamou com arrogância. O Gidigatolo esqueceria de tudo, menos de ti, Tara de Hélio, respondeu ele. Com força, apertou a mão macia que ainda a segurava da última posição da dança. Eu te amo, Tara de Hélio, repetiu. Porque teus ouvidos se recusam a ouvir o que teus olhos há pouco não se negaram a ver, e a responder? O que queres dizer? Exclamou ela. São os homens de Gatol tão rudes assim? Não são nem rudes, nem tolos, replicou ele calmamente. Sabem quando amam uma mulher e quando são amados por ela. Cara de Hélio bateu o pé, furiosa. Pet, disse, antes que eu precise informar a meu pai sobre a desonra de seu hóspede. Ela se virou e se afastou. Espera, clamou o homem. Apenas mais uma palavra. De desculpas, perguntou ela. De profecia, respondeu ele. Não me importa ouvi-la, replicou Tara de Hélio, e o deixou ali, parado. Sentia-se estranhamente abalada e, pouco depois, retornou aos seus aposentos no palácio, onde ficou longamente junto à janela, olhando além da torre escarlate da Grande Hélio, em direção ao noroeste. Por fim, afastou-se com um gesto irritado. Odeio-o, exclamou em voz alta. A quem? Perguntou Kia, sua confidente. Tara de Hélio bateu o pé outra vez. Aquele grosseiro e mal-educado Gidigatol respondeu. O que arqueou as finas sobrancelhas. Ao som do pequeno pé batendo, uma grande criatura ergueu-se no canto do aposento e caminhou até Tara de Hélio, olhando-a com olhos atentos. Ela pousou a mão sobre a cabeça disforme do animal. Meu velho Wola querido, disse ela, nenhum amor é mais profundo que o teu e ainda assim jamais ofende. Ah, se os homens pudessem aprender contigo. Tara de Hélio não retornou aos convidados de seu pai, mas permaneceu em seus próprios aposentos, aguardando a mensagem de Diorcantos, a súplica que sabia que viria, pedindo que ela voltasse aos jardins. Então, ela recusaria, com altivez. Mas nenhum pedido veio de Diorcantos. A princípio, Tara de Hélio ficou furiosa, depois, magoada, e o tempo todo, intrigada. Não conseguia compreender. Às vezes pensava no Gidigatol, então batia o peito, tomada de raiva, pois estava realmente indignada com Gaan. A presunção daquele homem.
tivera o atrevimento de insinuar que lhe era amor por ele em seus olhos. Jamais fora tão insultada, tão humilhada. Nunca odiara tanto um homem. De repente, voltou-se para o tia. Meu traje de voo. Ordenou. Mas, os convidados. Exclamou a escrava. Seu pai, o senhor da guerra, espera que volte. Ele ficará desapontado, respondeu Taradielio, impaciente. A escrava hesitou. Ele não aprova que voe sozinha, lembrou, cautelosa. A jovem princesa ergueu-se de um salto e agarrou a infeliz pelos ombros, sacudindo-a. Você está se tornando insuportável, Utia, exclamou. Logo não terei escolha senão mandá-la ao mercado público de escravos. Talvez lá encontre um mestre de seu agrado. Lágrimas brotaram nos olhos suaves da escrava. É porque a amo, minha princesa, disse ela baixinho. Taradielli amoleceu. Abraçou a moça e beijou-a. Tenho o temperamento de um toate, Utia, disse. Perdoe-me. Eu a amo e não há nada que eu não faria por você, nada que eu fizesse para feri-la. Mais uma vez, como tantas outras no passado, ofereço-lhe sua liberdade. Não quero minha liberdade se isso me afastar de você, Taradielio, respondeu o tia. Sou feliz aqui com você, acho que morreria longe de você. As duas se beijaram novamente. Então não voará sozinha, não é? Perguntou a escrava. Taradielio riu e beliscou a companheira. Pequena praga insistente. Exclamou. É claro que vou voar. Acaso Taradielio deixa de fazer o que lhe dá prazer? O tia balançou a cabeça, triste. Ai de mim. De fato, faz. O senhor da guerra de Barsoom é de ferro diante de todas as influências, exceto duas. Nas mãos de Dejatoris e Taradielio, ele é como argila nas mãos do oleiro. Então corra e traga meu traje de voo, como a doce escrava que é, ordenou a princesa. Bem além dos fundos ocres do mar seco, para lá das cidades gêmeas de Hélio, cruzava veloz o pequeno aeroplano de Tara de Hélio. Vibrando com a velocidade, a leveza e a obediência da pequena nave, a moça seguia rumo ao noroeste. Porque escolher aquela direção, não parou para pensar. Talvez porque naquele rumo se estendiam as regiões menos conhecidas de Barsoom e, portanto, o território do romance, do mistério e da aventura. Também naquela direção ficava longínqua Gatol, mas a esse fato ela não deu pensamento consciente. De vez em quando, contudo, pensava no giro daquele reino distante e tais pensamentos dificilmente lhe traziam prazer. Ainda lhe tingiam as faces de vergonha e inflamavam o coração de cólera. Estava furiosa com o G de Gatol e, embora jamais o tornasse a ver, tinha certeza de que o ódio por ele permaneceria vivo em sua memória para sempre. A maior parte de seus pensamentos, porém, girava em torno de outro, de Orcanthus. E, ao pensar nele, pensava também em ouvir a Marquês de Estor. Taradielio achava que sentia ciúmes da bela ouvia e isso a deixava furiosa. Estava irritada com Jorcantos e consigo mesma, mas de modo algum com Ouvia Marquis, a quem estimava muito e, portanto, não estava realmente com ciúmes, é claro. O problema era que, pela primeira vez, Taradielio não tivera o que queria. Jorcantos não correra a seus pés como um escravo obediente, como esperava. Aí estava o cerne de tudo. Gigigatol, um estranho, fora testemunha de sua humilhação. Vira desamparada no início de uma grande cerimônia e fora obrigado a intervir para salvá-la, ao menos. Assim deve ter pensado do inglório destino de uma flor de parede. A cada lembrança disso, Tara de Hélio sentia o corpo inteiro arder em rubor escarlate e logo depois ficava pálida e fria de raiva. Então girou sua nave tão bruscamente que quase foi lançada das amarras sobre o convés estreito e plano. Chegou em casa pouco antes do anoitecer. Os convidados já haviam partido. O palácio estava mergulhado em silêncio. Uma hora depois, juntou-se ao pai e à mãe para a refeição da noite. Você nos abandonou, Tara de Hélio, disse Dion Carter. Não é o que os convidados de Dion Carter trariam. Eles não vieram para me ver, respondeu Tara de Hélio. Eu não os convidei. Mesmo assim, eram seus convidados, replicou o pai. A moça levantou-se, aproximou-se dele e envolveu-lhe o pescoço com os braços. Meu bom e velho virginiano, brincou ela, bagunçando os cabelos negros do pai. Na Virgínia, você seria colocada sobre o joelho do pai e levada a uma boa palmada, disse ele, sorrindo. Ela se enroscou no colo dele e o beijou. Você não me ama mais, anunciou. Ninguém me ama, mas não conseguiu compor um biquinho convincente porque o riso borbulhante insistia em escapar. O problema é que a gente demais que te ama, disse ele. E agora há mais um. Ah, é mesmo, exclamou ela. O que quer dizer com isso? A Indigatol pediu permissão para cortejá-la. A garota endireitou-se de repente e ergueu o queixo altiva. Eu não me casaria com uma mina de diamantes ambulante, disse. Não o quero. Foi exatamente o que disse, respondeu o pai.
e que você já estava praticamente prometida a outro. Ele foi muito cortês, mas deixou claro que está acostumado a conseguir o que quer e que quer você, mais do que tudo. Suponho que isso significará outra guerra. A beleza de sua mãe manteve Hélio em guerra por muitos anos é bem, Tara de Hélio. Se eu ainda fosse jovem, sem dúvida estaria disposto a incendiar todo Barson para conquistá-la, como ainda estaria para conservar sua mãe divina, disse ele, sorrindo através da mesa de Sorapus e seu serviço dourado para a beleza intacta da mais bela mulher de Marte. Nossa menininha ainda não deveria se preocupar com tais assuntos, disse Dejatoriz. Lembre-se, John Carter, de que não se trata de uma criança da Terra, cuja vida estaria mais da metade vivida antes que uma filha de Barsom atingisse plena maturidade. Mas as filhas de Barsom não se casam, às vezes, com 20 anos, insistiu ele. Sim, mas ainda serão desejáveis aos olhos dos homens depois que 40 gerações de terráqueos tiverem voltado ao pó, não há pressa, ao menos em Barson. Nós não murchamos nem decaímos aqui, como você me contou que ocorre em seu planeta, embora você mesmo desminta suas próprias palavras. Quando chegar o momento adequado, Tara de Hélio se casará com Jorcantus e até lá não se deve pensar mais nisso. Não, disse a garota. Esse assunto me aborrece, e não me casarei com Jorcantus, nem com nenhum outro. Não tenho intenção de me casar. O pai e a mãe olharam para ela e sorriram. Quando o Galandigatol voltar, talvez a leve à força, disse o primeiro. Ele já foi, perguntou a moça. Seu aerofólio parte para Gatol pela manhã, respondeu John Carter. Então vi pela última vez, comentou Tara de Hélio, com um suspiro de alívio. Ele disse que não, retrucou John Carter. A moça deu de ombros, encerrando o assunto, e a conversa passou a outros temas. Chegara uma carta de Tuvia de Ptar, que visitava a corte de seu pai enquanto Cartoris, seu companheiro, caçava em Ocar. Havia notícias de que os Tarks e os Warons estavam novamente em guerra, ou melhor, haviam travado uma batalha, já que guerra era seu estado habitual. Na memória dos homens, jamais houvera paz entre aquelas duas hordas verdes e selvagens, apenas uma trégua temporária. Duas novas naves de guerra haviam sido lançadas em Astor. Um pequeno grupo de santos Terns tentava reviver a antiga e desacreditada religião de Sus, alegando que ela ainda vivia em espírito e havia se comunicado com eles. Corriam rumores de guerra vindos de Duzar. Um cientista afirmava ter descoberto vida humana na lua mais distante. Um louco tentara destruir a usina de atmosfera. 7 pessoas haviam sido assassinadas na Grande Hélio nos últimos 10 zodes, o equivalente a um dia terrestre. Depois da refeição, Dejatoriz e o Senhor da Guerra jogaram Jetan, o jogo de xadrez barsomiano, disputado num tabuleiro de 100 casas alternadas em preto e laranja. Um jogador possui 20 peças pretas, o outro 20 laranjas. Uma breve descrição do jogo pode interessar aos leitores da Terra que apreciam xadrez, e não será inútil àqueles que seguirem esta narrativa até o fim, pois descobrirão que conhecer o Jetan aumentará o interesse e as emoções que os aguardam. As peças são dispostas no tabuleiro como no xadrez, nas duas fileiras mais próximas de cada jogador. Da esquerda para a direita, na linha dianteira, as peças são guerreiro, paduar, duar, voador, chefe, princesa, voador, duar, paduar, guerreiro. Na linha seguinte, todas são pantãs, exceto as das extremidades, chamadas toats, que representam guerreiros montados. Os pantãs, representados como guerreiros com uma pena, podem mover-se um espaço em qualquer direção, exceto para trás. Os toats, guerreiros montados com 3 penas, movem-se um espaço em linha reta e um na diagonal, podendo saltar peças intermediárias. Os guerreiros, soldados a pé com 2 penas, movem-se em linha reta em qualquer direção ou na diagonal. 2 casas. Os paduars, tenentes com 2 penas, movem-se 2 casas em diagonal em qualquer direção ou combinação. Os duars, capitães com 3 penas, move-se 3 casas em linha reta em qualquer direção ou combinação. Os voadores, representados por uma hélice de 3 pás, move-se 3 casas em qualquer direção ou combinação, inclusive na diagonal, podendo saltar peças. O chefe, indicado por um diadema com 10 joias, move-se 3 casas em qualquer direção, reta ou diagonal. E a princesa, diadema com uma joia, move-se como chefe e também pode saltar peças. O jogo termina quando um jogador coloca qualquer de suas peças na mesma casa da princesa adversária ou quando um chefe captura outro chefe. Empata-se quando um chefe é tomado por qualquer peça adversária que não seja o chefe oponente, ou quando ambos os lados são reduzidos a 3 peças ou menos, de igual valor, e o jogo não termina nos 10 movimentos seguintes, 5 de cada jogador. Isso é apenas um esboço geral do jogo, resumido. Era esse o jogo que Dejatoriz e John Carter jogavam quando Tara de Hélio lhes deu boa noite, retirando-se para seus aposentos e suas sedas e peles de dormir.
Até de manhã, meus amados, disse ela ao se afastar, sem imaginar, nem ela, nem seus pais, que talvez fosse realmente a última vez que a veriam. A manhã surgiu opaca e cinzenta. Nuvens sombrias se agitavam, pesadas e inquietas. Sobre elas, fragmentos rasgados corriam em direção ao noroeste. Da janela, Taradiel observava aquela cena incomum. Nuvens densas raramente cobriam o céu de Barsoom. Aquela hora era seu costume montar um dos pequenos toats, animais de sela dos marcianos vermelhos, mas a visão das nuvens revoltas a atraiu para uma nova aventura. O que ainda dormia, e a jovem não a despertou. Vestiu-se em silêncio e foi até ao andar no terraço do palácio, diretamente acima de seus aposentos, onde repousava seu veloz aerofólio pessoal. Jamais havia voado através das nuvens, era uma aventura que sempre desejara viver. O vento soprava forte e foi com dificuldade que manobrou a nave para fora do hangar sem acidentes. Mas, uma vez livre, o aparelho disparou veloz sobre as cidades gêmeas. As rajadas o sacudiam e arremessavam, e a moça ria alto, em puro deleite com as emoções do voo. Manobrava o pequeno navio como uma veterana, embora poucos veteranos ousassem enfrentar a ameaça de tal tempestade em uma nave tão leve. Rapidamente, subiu em direção às nuvens, competindo com os véus de vapor arrastados pelo vendaval, e um instante depois foi engolida pelas massas densas que se agitavam acima. Ali havia um mundo de caos, sem habitantes, exceto ela própria, mas era frio, úmido e solitário, e logo ela se sentiu abatida à medida que a novidade se dissipava diante da força esmagadora das energias que a cercavam. De súbito sentiu-se muito só, muito pequena e muito fria. A Presnetsai-Susi então a subir mais, até que sua nave rompeu enfim as nuvens e emergiu na glória do sol, que transformava a superfície superior daquele elemento sombrio em rolos de prata polida. Lá ainda fazia frio, mas sem a umidade das nuvens, e sob o olhar radiante do sol seus ânimos se elevaram junto com o ponteiro do altímetro. Fitando as nuvens, agora muito abaixo, a moça teve a sensação de parar imóvel no meio dos céus, mas o zumbido da hélice, o vento que a fustigava e as altas marcações que subiam e desciam no velocímetro diziam-lhe que sua velocidade era tremenda. Foi então que decidiu voltar. A primeira tentativa que fez foi acima das nuvens, mas não deu certo. Para sua surpresa, descobriu que nem sequer conseguia virar contra o vento forte que sacudia e golpeava a frágil aeronave. Então desceu rapidamente para a faixa escura e varrida pelo vento entre as nuvens velozes e a superfície sombria do solo mergulhado em sombras. Ali tentou de novo forçar o nariz do veículo de volta para Hélio, mas a tormenta tomou a pequena máquina e a lançou sem piedade de um lado para o outro, rolando-a repetidas vezes e arremessando-a como se fosse uma rolha em uma queda d'água. Por fim, a jovem conseguiu endireitar o veículo perigosamente perto do chão. Nunca antes havia estado tão próxima da morte, mas não sentiu terror. Sua frieza salvara isso e a resistência das amarras do convés que a seguravam. Viajando junto com a tempestade, ela estava segura, mas para onde estava sendo levada? Imaginou a aflição de seu pai e de sua mãe ao perceberem sua ausência no desjejum. Encontrariam seu veículo desaparecido e imaginariam que, em algum ponto do caminho da tormenta, ele jazia destruído, enroscado sobre seu corpo morto. Então homens valentes sairiam em sua busca, arriscando a vida, e ela sabia que vidas seriam perdidas nesse esforço, pois agora percebia que jamais, em toda sua vida, uma tempestade tão violenta assolara Barsoom. Precisava voltar. Precisava alcançar Hélio antes que sua louca sede de emoção custasse a vida de um único guerreiro. Decidiu que a segurança maior e a melhor chance de êxito estavam acima das nuvens e, mais uma vez, subiu através do vapor frio e turbulento. Sua velocidade era novamente terrível, pois o vento parecia ter aumentado em vez de diminuir. Tentou, pouco a pouco, reduzir a velocidade daquela corrida furiosa, mas embora finalmente conseguisse inverter o motor, o vento continuava a levá-la como bem entendia. Foi então que Tara de Hélio perdeu a paciência. Seu mundo inteiro não se curvara sempre aos seus desejos. Quem eram esses elementos para usar contrariá-la? Ela mostraria que a filha do Senhor da Guerra não podia ser negada. Aprenderiam que Tara de Hélio não se deixava dominar nem pelas forças da natureza. Assim, ela acelerou de novo e, com os dentes firmes e brancos cerrados em determinação, empurrou a alavanca de direção até o limite para bombordo, com a intenção de forçar o nariz da aeronave diretamente contra o vento. O vento tomou a frágil máquina e a virou de ponta cabeça, retorcendo-a, girando-a e arremessando-a repetidamente. A hélice girou loucamente por um instante em um bolsão de ar e então a tempestade a tomou de novo e a arrancou do eixo, deixando a jovem indefesa sobre um átomo ingovernável que subia e descia, rolava e tombava brinquedo dos elementos que ela havia desafiado. A primeira sensação de Tara de Hélio foi surpresa por não ter conseguido impor sua vontade.
Depois veio a preocupação, não por sua própria segurança, mas pela ansiedade de seus pais e pelos perigos que os inevitáveis buscadores enfrentariam. Repreendeu-se pela atitude egoísta e impulsiva que colocara em risco a paz e a segurança de outros. Também compreendia a gravidade de seu próprio perigo, mas continuava destemida como convinha à filha de Dejatoris e John Carter. Sabia que os tanques de flutuação poderiam mantê-la no ar indefinidamente, mas não tinha comida nem água e estava sendo levada para a região menos conhecida de Barsoom. Talvez fosse melhor pousar imediatamente e aguardar os buscadores em vez de se deixar carregar ainda mais para longe de Hélio, reduzindo drasticamente as chances de ser encontrada cedo, mas, ao descer em direção ao chão, descobriu que a violência do vento tornava o pouso praticamente sinônimo de destruição e subiu outra vez, rapidamente. Carregada algumas centenas de pés acima do solo, tinha melhor noção das proporções titânicas da tempestade do que quando voara na relativa serenidade da zona acima das nuvens, pois agora via claramente o efeito do vento sobre a superfície de Barsoom. O ar estava cheio de poeira e fragmentos de vegetação, e quando o vendaval a levou sobre uma área irrigada de terras cultivadas, viu árvores enormes, muros de pedra e edifícios sendo erguidos no ar e espalhados por todo o país devastado. Em seguida foi arrastada para outras cenas que lhe impuseram uma convicção crescente. Afinal de contas, Tara de Hélio era uma pessoa muito pequena, insignificante e indefesa. Foi um choque para seu orgulho enquanto durou, e ao entardecer ela já acreditava que duraria para sempre. Não havia sinal de que a fúria da tempestade diminuísse, nem o menor indício de alívio. Só podia adivinhar a distância percorrida, pois mal conseguia acreditar nos números altíssimos que seu odômetro registrava. Pareciam impossíveis e, no entanto, eram verdade. Em 12 horas ela havia voado e sido levada pela tempestade por mais de 7.000 aaros. Pouco antes do anoitecer passou sobre uma das cidades desertas da antiga Marte. Era Turcos, mas ela não sabia. Se soubesse, talvez fosse perdoada por abandonar qualquer esperança, pois para o povo de Hélio Turcos parecia tão distante quanto para nós as ilhas do Pacífico. E ainda assim a tempestade, sua fúria intacta, continuava a levá-la. Durante toda a noite, ela avançou em disparada pela escuridão sob as nuvens, ou subia para correr pelo vazio iluminado pela lua sob o brilho dos dois satélites de Barsoom. Estava com frio, com fome e profundamente infeliz, mas seu espírito valente se recusava a admitir que sua situação fosse sem saída, mesmo que a razão proclamasse o contrário. Sua resposta à razão, às vezes dita em voz alta e um rompante de desafio, lembrava a teimosia espartana de seu pai diante da aniquilação. Eu ainda vivo. Naquela manhã houve um visitante cedo no palácio do Senhor da Guerra. Era Gaan, de Digatol. Ele havia chegado pouco depois que a ausência de Tara de Hélio fora percebida e, o tumulto, permanecera sem anúncio até que John Carter o encontrou no grande corredor de recepção do palácio, enquanto o Senhor da Guerra se apressava para organizar o envio de naves em busca de sua filha. Gaan viu a preocupação no rosto do Senhor da Guerra. Perdoe-me se interrompo, John Carter, disse ele. Vim apenas pedir a indulgência de mais um dia, já que seria insensato tentar guiar uma nave em uma tempestade dessas. Fique conosco, Khan, convidado bem-vindo até o momento em que desejar partir, respondeu o Senhor da Guerra. Mas deve perdoar qualquer aparente falta de atenção por parte de Hélio até que minha filha nos seja devolvida. Sua filha. Devolvida. O que quer dizer? Exclamou o gatoliano. Não entendo. Ela desapareceu, junto com seu pequeno veículo. É tudo o que sabemos. Só podemos supor que decidiu voar antes do desjejum e foi apanhada nas garras da tempestade. Perdoe-me, Kaan, se o deixo de repente estou organizando o envio de naves em busca dela. Mas Gaan, de Gatol, já corria na direção do portão do palácio. Ali saltou sobre um toate à espera e, seguido por dois guerreiros com metal de Gatol, disparou pelas avenidas de Hélio rumo ao palácio que havia sido preparado para sua estadia. Acima do telhado do palácio que abrigava o Gidigatol e seu séquito, o cruzador Vanator debatia-se violentamente contra as firmes amarras que o prendiam. O estalar das cordas denunciava a fúria insana do vendaval e os rostos tensos dos tripulantes que, por dever, permaneciam a bordo da embarcação estremecente confirmavam a gravidade da situação. Apenas as grossas correias impediam que fossem arrastados do convés, enquanto os que estavam sobre o telhado abaixo precisavam agarrar-se às grades e mastros para não serem levados por cada nova rajada daquela tempestade meteórica. Na proa da Vanator via-se pintado o brasão de Gatol, mas nenhuma bandeira tremulava. O furacão já arrancara várias em rápida sucessão, tal como parecia prestes a arrancar o próprio navio. Era difícil crer que qualquer amarra pudesse resistir por muito tempo àquela força titânica. A cada uma das 12 cordas agarrava-se um guerreiro robusto, espada curta em punho.
Se apenas uma delas cedesse ao poder da tormenta, as outras 11 seriam cortadas imediatamente, pois, meio presa, a nave estaria condenada e, vindo vendaval, ao menos teria uma pequena chance de sobreviver. Pelo sangue de Sus, acredito que vão resistir, gritou um guerreiro para outro. E se não resistirem, que os espíritos de nossos antepassados recompensem os bravos guerreiros da Vanator, respondeu um dos que estavam no telhado do palácio, pois não se passará muito tempo, depois que os cabos se partirem, até que a tripulação vista o couro dos mortos. Ainda assim, Thanos, creio que aguentarão. Ao menos agradeçamos por não termos partido antes da tempestade, pois assim cada um de nós ainda tem uma chance de viver. Sim, replicou Thanos. Eu odiaria estar hoje nos céus, mesmo na mais resistente das naves que cruzam o firmamento de Barsoom. Foi então que Gaan, o Jedi, surgiu no telhado. Com ele vinham os demais de sua comitiva e uma dúzia de guerreiros de Hélio. O jovem chefe voltou-se para seus seguidores. Partirei imediatamente na Vanator, anunciou, em busca de Tara de Hélio, que se acredita ter sido levada pelo vendaval em um pequeno planador de um só homem. Não preciso explicar as poucas chances que a Vanator tem de resistir à fúria da tempestade e não ordenarei a ninguém que marche para a morte. Quem quiser pode permanecer, e sem desonra. Os demais me seguirão. E, sem hesitar, lançou-se para a escada de corda que se agitava furiosamente ao vento. O primeiro a segui-lo foi Thanos, e quando o último homem alcançou o convés do cruzador, restaram sobre o telhado apenas os 12 guerreiros de Hélio, que, com espadas nuas, assumiram os postos dos catolianos nas amarras. Nenhum dos que permaneceram a bordo da Vanator pensava agora em abandoná-la. Não esperava menos, disse Gaan, enquanto, com a ajuda dos que já estavam no convés, ele e os outros se amarravam com segurança. O comandante da nave balançou a cabeça. Amava sua bela embarcação, orgulho de sua classe na pequena frota de Gatolo. Pensava nela, não em si. Via, com o olhar do pressentimento, sua querida Vanator despedaçada sobre a vegetação ocre de algum longínquo mar seco, para logo ser saqueada por alguma horda verde e selvagem. Voltou-se para Gaan. Está pronto, Santo Otis? Perguntou Gil. Tudo pronto. Então, cortem. A ordem passou de boca em boca, do convés até os guerreiros de Hélio abaixo, ao terceiro disparo do canhão, deveriam cortar as cordas. 12 espadas precisavam golpear ao mesmo tempo, com força igual, cortando instantaneamente os grossos cabos, pois bastaria uma ponta solta encoscar-se em um bloco para selar o destino da Vanator. Bom, o estrondo do canhão ecoou através do vento vivante até os guerreiros no telhado. Bom, 12 espadas ergueram-se sobre 12 ombros musculosos. Bom, 12 lâminas afiadas cortaram, num só golpe, as 12 amarras gemebundas. A Vanator, com as hélices girando, foi lançada adiante pela tormenta. O vendaval golpeou-lhe a popa como um punho blindado, erguendo a grande nave quase na vertical, então a apanhou e fez girar como um peão de criança. Sobre o telhado do palácio, os 12 homens assistiram em silêncio impotente e oraram pelas almas dos bravos que partiam para a morte. Outros também viram os altos ancoradouros de Hélio e de 1000 hangares espalhados por 1000 telhados, mas apenas por um instante cessaram os preparativos que enviariam mais guerreiros ao vórtice daquela busca aparentemente impossível, pois tal é a coragem dos filhos de Barsoom. Contudo, a Vanator não caiu, pelo menos não à vista da cidade, embora jamais tenha mantido o equilíbrio por um só momento enquanto pôde ser observada. Às vezes voava de lado, ou de cabeça para baixo, ou girava sobre si mesma, ora sobre o nariz, ora sobre a cauda, à mercê das forças colossais que a arrastavam. E os que a observavam viram que ela era apenas mais um destroço, grande, sim, mas tão impotente quanto os fragmentos minúsculos que enchiam o céu. Nunca, na memória dos homens ou nos registros da história, uma tempestade tão terrível havia cruzado o rosto de Barsoom. Num instante, porém, a Vanator foi esquecida, pois a alta torre escarlate que por eras marcara menor Hélio desabou, levando morte e destruição à cidade abaixo. O pânico espalhou-se. Incêndios começaram nas ruínas. As forças da cidade pareciam paralisadas, e foi então que o Senhor da Guerra ordenou aos homens que se preparavam para partir em busca de Tara de Hélio que voltassem seus esforços à salvação da própria cidade, pois ele também vira a partida da Vanator e compreendia a inutilidade de desperdiçar vidas que agora eram vitais para evitar a completa ruína de Menor Hélio. Ao meio-dia do segundo dia, a tempestade começou a enfraquecer, e antes que o sol se pusesse, a pequena aeronave na qual Tara de Hélio havia oscilado entre a vida e a morte por tantas horas deslizava lentamente, movida por uma brisa suave, sobre uma paisagem de colinas onduladas, outrora altíssimas montanhas de um antigo continente marciano. A moça estava exausta, sem sono,
sem alimento, sem água e abalada pelo esgotamento nervoso das terríveis experiências que vivera. Ao longe, sobre uma colina, divisou por um breve instante o topo de uma torre coroada por uma cúpula. Imediatamente fez o planador descer até que a elevação ocultasse sua presença de eventuais observadores na construção. A torre significava habitação humana e, com ela, a possibilidade de encontrar água e talvez comida. Se fosse apenas um vestígio abandonado de eras passadas, dificilmente encontraria alimento, mas ainda poderia haver água. Se fosse habitada, porém, precisaria agir com extrema cautela, pois apenas inimigos poderiam viver em terras tão distantes. Taradielio sabia que devia estar muito longe das cidades gêmeas do império de seu avô, mas, se pudesse imaginar sequer dentro de 1000 ADs a realidade, teria ficado atônita diante da completa desesperança de sua situação. Mantendo a nave baixa, pois os tanques de flutuação ainda estavam intactos, a moça planou rente ao solo até que a brisa levou ao sopé da última colina que a separava da torre. Ali, pousou o planador entre pequenas árvores retorcidas, arrastou para debaixo de uma delas, onde ficaria parcialmente oculto de aeronaves que porventura cruzassem o céu, e o prendeu firmemente. Então, partiu para o reconhecimento. Como a maioria das mulheres de sua posição, estava armada apenas com uma lâmina delgada e, naquela emergência, teria de confiar quase inteiramente em sua astúcia para não ser descoberta. Movendo-se com o máximo cuidado, subiu em silêncio a encosta, aproveitando cada desnível e cada arbusto para esconder-se de olhares possíveis à frente, lançando de tempos em tempos rápidos olhares para trás, temendo, a cada passo, ser surpreendida por algo que viesse de outra direção. Por fim, ela chegou ao cume, de onde, oculta atrás de um pequeno arbusto, pôde ver o que havia além. Diante dela se estendia um vale magnífico, cercado por colinas baixas. Espalhadas por ele havia inúmeras torres circulares, encimadas por cúpulas, e em torno de cada torre erguia-se um muro de pedra que delimitava vários acres de terreno. O vale parecia estar em um estado avançado de cultivo. Do outro lado da colina, logo abaixo de onde ela se encontrava, havia uma dessas torres e seu respectivo cercado. Fora o teto da torre que primeiro chamara sua atenção. Em todos os aspectos, parecia idêntica às outras mais distantes, um muro alto, rebocado, de construção maciça, cercando uma torre de igual estrutura, sobre cuja superfície acinzentada estava pintado, em cores vivas, um estranho símbolo. As torres tinham cerca de 40 sofares de diâmetro, aproximadamente 40 pés terrestres e 60 de altura até a base da cúpula. A um homem da terra, elas lembrariam de imediato os silos onde os fazendeiros armazenam forragem para o gado, mas um olhar mais atento, revelando aberturas em fenda e o formato peculiar das cúpulas, dissiparia logo tal impressão. Taradiello notou que as cúpulas pareciam cobertas por inúmeros prismas de vidro, e os que recebiam os últimos raios do sol poente cintilavam com tal esplendor que a fizeram lembrar, subitamente, dos magníficos ornamentos de Gandigatolo. Pensar no homem fez com que sacudisse a cabeça, furiosa, e ela se moveu cautelosamente um pouco mais adiante, a fim de conseguir uma visão menos obstruída da torre e de seu cercado. Quando Taradiello olhou para dentro do espaço murado que rodeava a torre mais próxima, suas sobrancelhas se franziram em surpresa e, logo em seguida, seus olhos se arregalaram, incrédulos e tomados de horror. O que via eram dezenas de corpos humanos, nus e sem cabeça. Por longos instantes ficou observando, sem respirar, incapaz de acreditar no que via, que aquelas criaturas horrendas se moviam e viviam. Viu-as rastejando de quatro, umas sobre as outras, tateando o chão com os dedos. Viu também algumas junto a longos coxos, que pareciam ser o que as demais procuravam, e aquelas que se encontravam junto aos coxos pegavam algo dali e, aparentemente, colocavam na abertura onde deveria haver um pescoço. Não estavam muito abaixo dela, podia vê-las nitidamente e percebeu que havia corpos de homens e mulheres, de formas perfeitas e pele semelhante à sua, apenas de um tom mais claro de vermelho. A princípio pensou estar diante de um matadouro e que os corpos, recém-decapitados, ainda se moviam por reflexo muscular, mas logo compreendeu que aquela era sua condição normal. O horror da cena fascinava a ponto de quase não conseguir desviar o olhar. Era evidente, pelo modo como tateavam, que eram cegos, e seus movimentos lentos e pesados sugeriam um sistema nervoso rudimentar e, portanto, um cérebro diminuto. A moça se perguntou como poderiam sobreviver, pois não conseguia, nem com o maior esforço de imaginação, conceber que tais criaturas imperfeitas fossem lavradoras inteligentes. Ainda assim, o vale estava cultivado e elas tinham alimento. Mas quem cultivava a terra? Quem cuidava e alimentava aquelas infelizes? E para quê? Era um enigma que ultrapassava sua capacidade de dedução. A visão da comida reacendeu nela a consciência de sua própria fome e da sede que lhe queimava a garganta.
Podia haver alimento e água dentro do cercado, mas ousaria entrar ali, mesmo que encontrasse um meio de fazê-lo? Duvidava, pois a simples ideia de tocar aquelas criaturas hediondas a fazia estremecer. Então seus olhos se voltaram novamente para o vale e logo distinguiram o que parecia ser um pequeno riacho, serpenteando pelo centro das terras cultivadas, uma visão rara em Barsoom. Ah, se ao menos fosse água. Então, sim, poderia ter esperança verdadeira, pois os campos lhe dariam sustento, que ela poderia colher à noite, enquanto durante o dia se esconderia nas colinas ao redor. E, mais cedo ou mais tarde, ela sabia, os que a procuravam viriam. John Carter, senhor da guerra de Barsoom, jamais deixaria de buscar sua filha até que cada ar quadrado do planeta tivesse sido vasculhado uma e outra vez. Ela conhecia o pai e conhecia os guerreiros de Hélio, sabia, portanto, que, se conseguisse sobreviver até que chegassem, eles de fato chegariam. Precisaria esperar até o anoitecer antes de se aventurar no vale e, enquanto isso, achou prudente procurar nas redondezas algum abrigo onde pudesse estar razoavelmente segura de feras selvagens. Era possível que a região fosse livre de carnívoros, mas em terras desconhecidas nunca se podia ter certeza. Estava prestes a recuar para trás do cume quando sua atenção foi novamente atraída para o cercado abaixo. Duas figuras haviam saído da torre. Seus corpos belos pareciam idênticos aos das criaturas sem cabeça entre as quais se moviam, mas estes recém-chegados não eram decapitados. Sobre seus ombros havia cabeças que pareciam humanas, e, ainda assim, a moça sentiu instintivamente que não eram. Estavam um pouco distantes demais para que pudesse vê-las com clareza na luz tênue do entardecer, mas percebeu que eram grandes demais, desproporcionais em relação aos corpos perfeitos, e tinham formato achatado. Pôde ver que os homens usavam uma espécie de arnês, do qual pendiam as espadas longas e curtas típicas dos guerreiros barsomianos, e que em torno de seus curtos pescoços havia grossas golas de couro, moldadas para se ajustarem firmemente aos ombros e à base da cabeça. Seus traços eram pouco visíveis, mas havia algo de grotesco neles que despertou nela uma sensação de repulsa. Os dois carregavam uma longa corda à qual estavam presas, a intervalos de cerca de 2 sofás, o que ela mais tarde deduziu serem leves algemas, pois viu os guerreiros passando entre as pobres criaturas do cercado e prendendo uma algema no pulso direito de cada uma. Quando todos estavam acorrentados à corda, um dos guerreiros começou a puxar a ponta livre, como se tentasse arrastar o grupo sem cabeça em direção à torre, enquanto o outro os fustigava com um chicote comprido e delgado, atingindo-lhes a pele nua. Lentamente, de modo apático, as criaturas se ergueram e, entre os puxões do da frente e os açoites do de trás, o bando desolado acabou sendo conduzido para dentro da torre. Taradiello estremeceu ao se virar. Que tipo de seres eram aqueles? De repente, caiu a noite. O dia em Barsoom chegara ao fim, e o breve crepúsculo que marca a transição da luz para a escuridão se exaliu quase tão rápido quanto o apagar de uma lâmpada. Taradiello ainda não encontrara abrigo. Mas talvez não houvesse feras a temer, ou melhor, a evitar, pois Taradiello não gostava da palavra temer. Teria ficado grata, contudo, se sua pequena aeronave tivesse uma cabine, ainda que minúscula, mas não havia. O interior da fuselagem era totalmente ocupado pelos tanques de sustentação. Ah, claro! Como não pensara nisso antes? Poderia amarrar a nave à árvore sob a qual repousava e deixá-la subir até o limite da corda. Amarrada aos anéis do convés, estaria segura de qualquer fera que porventura vagasse ali. Pela manhã, poderia descer novamente antes que sua nave fosse descoberta. Enquanto Taradiello descia pelo declive rumo ao vale, sua presença era ocultada pela escuridão da noite, invisível a qualquer observador que acaso estivesse à janela da torre próxima. Urus, a lua distante, acabava de surgir no horizonte, iniciando sua lenta travessia pelo firmamento. 8 horas depois, se poria pouco mais de 19 horas e meia terrestres, e nesse intervalo Turia, sua companheira vivaz, já teria dado 2 voltas completas ao redor do planeta e estaria mais da metade de sua terceira viagem. Ela acabara de se pôr. Demoraria mais de 3 horas e meia até surgir no horizonte oposto e cruzar veloz, baixa e flamejante o rosto do planeta agonizante. Durante essa breve ausência da lua louca, Taradiello esperava encontrar alimento e água e retornar em segurança ao convés de sua nave. Tateando na escuridão, ela se esgueirou pelo terreno, mantendo o máximo de distância possível entre si e o cercado. Às vezes tropeçava, pois nas longas sombras lançadas por Clurus nascente os objetos pareciam distorcidos e disformes e a luz ainda fraca pouco ajudava. Na verdade, ela nem queria luz. Poderia encontrar o riacho no escuro, bastando descer a colina até sentir a água nos pés, e vira que árvores frutíferas e plantações cresciam por todo o vale, de modo que passaria por alimento em abundância antes de chegar à corrente.
Se a lua lhe mostrasse o caminho com mais clareza, também a mostraria mais nitidamente aos estranhos habitantes das torres, e isso, claro, era o que mais devia evitar. Pudesse ela esperar até a noite seguinte, as condições seriam melhores, já que Clurus não apareceria nos céus e, durante a ausência de Turia, reinaria a escuridão total. Mas a sede que lhe queimava a garganta e a fome que lhe corroía o estômago já não podiam ser suportadas, não com comida